na primeira rede do ano de 2025. Quem estava aqui na última rede de 2024? Olha, e tem várias pessoas que não estavam. Deus está nos dando a oportunidade de começarmos juntos mais um ano. E eu quero que você dê um aplauso bem lindo a Ele. Com gratidão, com alegria no seu coração, porque o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez. Obrigada, Jesus. Você pode tomar o seu lugar. Que bênção estar aqui. Estava com saudade. Quem estava com saudade da rede? Eu estava com muita saudade desse lugar, de ver você, de estar aqui, de compartilhar uma palavra com você, mas de demonstrar ao Senhor que nós continuamos aqui. Nós não desistimos, nós não paramos. No ano de 2024, nós estamos aqui para a honra e glória de nosso Deus. Esse ano vai ser um ano cheio de muitas coisas nessa rede. Essa rede vai ser movimentada. Se você tá... Aí, ó, gostei, já gostei. Se você tá um jovem assim, meio mais ou menos, você vai ficar esse ano pilhado. Que a gente não vai te dar sossego. A gente não vai te dar paz. A gente tem muita coisa para fazer. E o Senhor vai nos usar e usar a nossa força, o nosso vigor, os nossos jovens dias para marcar essa cidade. Amém? Você crê? Se você se envolver, se você participar, eu tenho certeza que você vai ter uma colheita abundante. Que você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Você vai ser o jovem mais lindo, próspero, cheiroso, rico dessa cidade. Vai ser irresistível. Todo mundo vai querer estar perto de você. Em nome de Jesus. Se você não sabe, depois o Lucas vai fazer uma chamada aí especial. Mas sábado que vem, na verdade na sexta-feira que vem, olha, tem gente que já sabe. A gente vai ter o nosso acampamento. Eu falei que 2025 a gente ia começar daquele jeito, lá nas alturas. A gente já vai ter o nosso acampamento Level Up 2. Vai ser sensacional, vocês não têm noção que a gente está preparando para vocês. Quero ver se jovem, adolescente fica acordado mesmo até tarde. Quero só ver se vocês vão estar com a corda toda. Quero já te dar um spoiler. Ó, spoiler. Se eu fosse você, meditava nessa semana, leria essa semana o livro de Atos. Você vai contribuir com a sua equipe, se você souber responder algumas perguntas que a gente vai fazer em uma das gincanas no livro de Atos. Não sei que livro que você está lendo agora. Dá uma pausa nos outros livros da Bíblia, lê Atos, depois você compensa. Vai ser sensacional o que a gente vai viver lá. Eu já estou ansiosa, espero que você também. Essa primeira ministração de 2025, a gente colocou aqui como tema spoiler. Quem sabe o que é spoiler? Todo mundo, né? Todo mundo que é jovem, antenado, sabe o que é spoiler. Spoiler normalmente é quando alguém desavisado, chato, inconveniente, às vezes até sem querer, coitado, te conta o enredo mais relevante de um filme, de uma história, de um livro e estraga o final, estraga a surpresa. Quando eu estava meditando sobre essa palavra que eu vou trazer ao seu coração hoje, eu estava pensando que sempre, quando a gente lê as histórias da Bíblia, a gente vê o Senhor Jesus dando um spoiler do que vai acontecer. A gente vê Deus em toda a Escritura, quando a gente percorre as Escrituras, contando pra gente como que vai ser o final. O que a gente tem que fazer, ou o que a gente tem que evitar para que o final seja ou não seja de determinada forma. E
eu vou começar essa palavra aqui de hoje lendo a história de uma pessoa que recebeu um spoiler de Deus. E a partir desse spoiler e do que essa pessoa fez, a gente vai tirar algumas lições, alguns princípios que a gente vai aplicar na nossa vida no ano de 2025. Eu tenho certeza que nesse ano você colocou metas aqui, você tem muitas coisas que você quer começar. Quem colocou alguma coisa que você quer começar, que você nunca fez, e você colocou aqui alguma coisa que você quer começar? Mas eu tenho certeza que talvez você também, assim como eu, tenha colocado alguma coisa aqui que você precisa recomeçar, que você já tentou algumas vezes e não conseguiu chegar no objetivo, algumas metas que você não atingiu e que você quer recomeçar. Quem tem aqui alguma meta assim? Eu quero dizer para você que recomeçar é para gente corajosa. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos a partir do 15. Uma história tão conhecida, você sabe, você que é apegado à palavra, deve conhecer a respeito de um homem, eu diria, mais amado da nação de Israel, do homem que o Senhor disse que era o segundo o seu coração e que precisou recomeçar. A partir do versículo 15 do livro de 2 Samuel, diz assim o Senhor: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. E Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido, e então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, e puseram-na diante dele, e ele comeu. Se você ler um pouquinho os versículos anteriores aqui do capítulo 12, depois você pode ler na sua casa, você vai ver que o Senhor mandou um profeta na casa de Davi para falar para ele o que é que ia acontecer com aquela criança que Batseba estava gerando no seu ventre. Deus mandou alguém chegar nele e contar o final da história. E que história! A gente vai meditar um pouquinho sobre o que é que a gente precisa fazer para recomeçar. No começo do ano, a gente costuma traçar metas e planos para começar algumas coisas. E começar algumas coisas é muito legal, porque sempre que a gente começa alguma coisa, envolve muita empolgação, sonhos, projetos. É ou não é? Me ajuda aí. É, pastora, muita empolgação. Você vai começar um curso novo, vai entrar na faculdade, vai fazer uma pós-graduação, ou vai voltar às aulas do colégio. Você fica super animado. Você vai e compra o caderno com a capa mais linda,
coloca um estojo cheio de marca-texto de todas as cores. Quem é assim? Eu amo marca-texto. De todas as cores. Você investe porque tem muita empolgação. Começar uma coisa é muito legal. Envolve um monte de projeto novo, de sonho, e você começa a pensar: agora vai, a minha vida vai dar uma guinada. Que legal. Quando é um emprego novo, também é muito empolgante. Um emprego novo, é ou não é? É muito empolgante. No primeiro dia você acorda super cedo, você toma até banho, você passa maquiagem, você arruma o seu cabelo, você chega feliz no emprego. Mas eu quero te dizer que todas as coisas que a gente começa, em algum momento elas deixam de ser algo novo, se tornam algo velho, e a empolgação passa. Mas o que a gente vai tratar aqui nessa noite é sobre recomeçar, porque se começar alguma coisa envolve muita empolgação, envolve sonhos, envolve projetos. A gente precisa entender que o recomeço às vezes nasce de um lugar de dor, de lágrimas. Por isso que é mais difícil recomeçar. Recomeçar é difícil. 2024 acabou, 2025 começou. E eu tenho certeza que, assim como eu, você colocou metas aqui de coisas que você precisa recomeçar. Que por algum tipo de contratempo, inconveniente, as circunstâncias, as pessoas, as palavras fizeram você parar e você desistiu de viver algum projeto, algum sonho. E hoje eu quero te falar que o recomeço às vezes é em cima de dor e de lágrimas. Você precisa, quando vai recomeçar alguma coisa, lidar com algumas marcas. Um atleta jovem não tem lesão nenhuma, ele corre, que é uma beleza. Agora, alguém que já disputou alguns campeonatos, que já tem alguns anos, tem que lidar com algumas situações, como um joelho estragado, uma coluna que está travando, com problemas que atrapalham, com dores, com coisas que no meio do caminho aconteceram. Recomeçar envolve você sentar em algumas mesas, olhar para algumas pessoas e lembrar de alguns desajustes, de alguns desacordos, de alguns problemas que você viveu. Para recomeçar, a gente precisa lidar com vozes interiores desmotivadoras. Quando a gente começa, as vozes interiores são animadoras. Vai dar certo, uau! Mas quando a gente recomeça, você não vai conseguir de novo. Você já tentou isso mais uma vez, isso já não deu certo e você já fracassou. Recomeçar é tão difícil, mas é tão necessário. Eu quero te dizer que algo que eu aprendo na Bíblia, de capa a capa, é que o Senhor Jesus em nenhum lugar promete pra gente que a gente vai ser sempre feliz, que tudo vai ser muito legal, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ser desapontado, que a gente não vai perder nada, que a nossa vida vai ser mil maravilhas. Tem isso na Bíblia? Que a gente não vai cair? Tem isso na Bíblia, irmão? Não tem. E eu não estou aqui dando uma palestra de autoajuda, uma palestra motivacional só porque é a primeira rede do ano. Eu estou falando para você Bíblia purinha. Porque se você ler Provérbios 24, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que o justo cai 7 vezes. Mas se isso acontecer, ele tornará a se levantar. É a palavra de Deus que diz. Pois você tem um Deus que te ajuda a recomeçar, alarga as suas fronteiras, renova a sua visão, te dá graça para você não desistir. Um Deus que, se você estiver com Ele, vai ser mais fácil enfrentar os términos e os recomeços. Eu quero te dizer que o meu e o seu lugar
não é lugar de prostração. Por isso, em 2025, a gente vai começar e recomeçar muitas coisas. Há um processo para recomeçar. Quando eu leio essa história aqui, você vai se lembrar que a Bíblia diz, vou contextualizar bem rapidinho para você, que a Bíblia diz que aconteceu que na época que os reis deveriam ir à guerra, Davi decidiu que ele ia ficar no palácio, estava lá fazendo nada, de mente vazia. Não está na Bíblia, mas é verdade. Mente vazia é oficina do diabo. Resolveu ficar lá de boas no palácio enquanto o exército estava na guerra, enquanto Israel estava lutando, fazendo nada. E aí a Bíblia vai contar que ele estava passeando no palácio, no terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, e aí cobiçou a mulher, desejou a mulher, procurou saber quem era aquela mulher, descobriu que aquela mulher, ela era esposa de um dos seus soldados, arquitetou a morte do marido daquela mulher, se tornou um adúltero, se tornou um homicida, um cara sensacional, perdeu a dignidade naquele dia, quando ele decidiu dar vazão à sua vontade, aos seus desejos. E aí a Bíblia diz que essa mulher, Batseba, ele tomou como sua esposa depois que Urias foi morto, e ela engravidou. E quando ela engravidou, o profeta foi lá e contou uma historinha de uma cordeirinha. Depois você lê o capítulo 12. E falou que uma pessoa que tinha muito dinheiro, muitos bens, pegou a cordeirinha lá do cara que só tinha uma, que cuidava com todo o amor, com todo o zelo. Davi ficou furiosão. Esse cara tem que morrer. E aí Natan falou para ele que aquela pessoa era ele que tinha pego a esposa do soldado. Muito bem. E Deus falou assim para ele que aquele filho não ia vingar, que aquela criança iria morrer, porque ele tinha transgredido um princípio, ele tinha ferido a aliança de Deus, ele tinha desagradado o coração do Senhor, ele fez o que não se podia fazer, e aquele filho iria morrer. E aí a Bíblia diz, como eu li com você, que por 7 dias Davi chorou, clamou, orou, jejuou, fez uma campanha de jejum e oração. Amém? Você leu isso comigo? Jejuou e orou 7 dias, não comeu nada, ficou jogado no chão, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia, para que o Senhor livrasse aquela criança, para que o Senhor não fizesse aquilo com aquela criança, porque a criança não tinha culpa. Ele se arrependeu, e aí depois de 7 dias jejuando, orando e clamando, a criança morreu. E depois que a criança morreu, ele fez um negócio curioso. Ele levantou do chão, ele tomou banho, ele trocou de roupa, ele se arrumou, ele se penteou, ele se perfumou, ele foi para o templo, ele foi para a igreja, ele adorou o Senhor e ele comeu. Curioso, porque quando a gente ouve a notícia de que alguém morreu, normalmente a gente fica no estado que ele estava antes, né? Prostrado, jogado, chorando, clamando. E ele, depois que ouviu a notícia que não tinha mais jeito, tomou outra decisão. E é com essa decisão que eu e você aprendemos algumas coisas nessa noite. A primeira coisa que a gente aprende é que a gente precisa reconhecer que existe uma hora que a gente precisa deixar ir, abrir mão. Irmãos, quando eu estou falando aqui e estou falando a respeito de Deus, e você conhece o caráter imutável de Deus, Deus não fere princípios, Deus não tem duas palavras, o Senhor não muda, e nada do que eu estou dizendo aqui é
para você abrir mão da sua família, do seu casamento ou dos seus filhos, mas o Senhor vai ministrar no seu coração agora que existem momentos que você precisa reconhecer que é a hora de deixar algumas coisas para trás, algumas coisas irem, porque morreu. A palavra vai dizer no versículo 22 que quando Davi recebeu aquela notícia, as pessoas não entenderam nada. Como é que é isso? Antes o Senhor estava jogado, prostrado, e agora que morreu mesmo, o Senhor se levanta. E Davi diz o seguinte: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Depois que morreu, agora que morreu, para que é que eu vou ficar agarrada ao que morreu? Como é que eu vou ficar preso em algo que já foi? Foi o que disse Davi. Eu quero te dizer, irmão, enquanto o seu bebê, e entenda como bebê alguma área da sua vida pela qual você ainda está lutando, porque ainda está vivo, porque vale a pena lutar, e você sabe que vale a pena. Enquanto o seu bebê, essa circunstância, essa pessoa ainda está aí, você precisa realmente continuar orando, jejuando e lutando. Mas depois que morreu, a gente precisa deixar ir. Eu quero te dizer que para Davi recomeçar, ele precisou abrir mão daquele filho. Quando ele realmente reconheceu, a vontade do Senhor foi feita, já não tem mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, então vai em paz. Se há algo na sua vida que você precisa abrir mão, eu quero te dizer que esse é o momento, no começo do ano, de abrir mão, de deixar aí coisas velhas que estão te prendendo, que não deixam você ser abençoado como Deus quer te abençoar. Irmão, enquanto está vivo a gente ora, morreu a gente enterra. O problema, tem gente fazendo campanha de oração enquanto deveria estar fazendo um funeral. Tem coisas que não te cabem mais, tem coisas que você não tem que trazer para 2025, tem relacionamentos que você não tem que trazer, tem pessoas que te afastam de Deus, tem situações, tem vícios, tem coisas que te afastam de Deus, e o spoiler do Senhor é: já vai morrer, não tem o que fazer, então abandona, deixa aí. A gente fica se apegando a algumas coisas que a gente não quer abrir mão, porque a gente gosta de sofrer. Por que é que a gente não abre mão de determinadas coisas para que a gente possa viver a vontade de Deus? Eu quero te dizer que deixar aí às vezes é a melhor opção. E se você não desagarrar, o Senhor não tem como te abençoar. Você sabe o que é fé? A fé é crer que tudo que eu preciso, eu já tenho comigo. Aquilo que eu preciso, Deus mantém comigo. Aquilo que Deus não mantém, eu preciso deixar ir. Por que é que eu vou manter comigo aquilo que nem Deus mantém? Eu quero que você entenda nessa noite que há coisas que impedem a bênção de Deus. Então hoje você vai sair daqui decidido, e daqui a pouco a gente vai orar, a abrir mão de coisas jovem, adolescente, que ainda não te deixa cumprir o teu propósito com Deus, de coisas que ainda te roubam a alegria de servir a Deus, de coisas que ainda te envergonham, de coisas que você ainda tem, faz, relacionamentos, aquele relacionamento profano que você talvez tenha, aqueles acessos que você faz na madrugada, coisas que você que é jovem precisa deixar ir. A gente vai passar mais um ano, 2025 inteiro, pregando aqui nesse altar sobre santidade. Se você quiser ser santo, esse é o lugar para você estar. Mas se você não quiser ser santo, essa não é a rede para você.
Se você gosta de fazer as coisas do jeito que você gosta, de viver a sua vida do jeito que você gosta, de fazer o que o seu estômago manda, de obedecer às suas próprias vontades, de se entregar às coisas desse mundo, se você é rebelde, se você é mentiroso, se você é promíscuo, esse não é o lugar para você estar no ano de 2025. Porque eu quero, não sei você, pastor Lucas, mas eu quero ser pastora de uma igreja com jovens santos. Eu sou de uma geração de pessoas que temiam a Deus, a ponto de se envergonharem só de pensar em fazer ou em estar em algum lugar que poderia comprometer a santidade do Senhor. Se você não está vivendo isso, desculpa. Essa não é a igreja que você vai ouvir o que você quer ouvir. Essa é a igreja que você vai ouvir que se você quiser ver o Senhor, você precisa ser santo como Ele é. A gente, quem nos conhece mais de perto sabe, a gente é incentivador de todo mundo. A gente ajuda todo mundo, mas a gente não passa a mão na cabeça do pecado. A gente até ama o pecador, mas o pecado precisa ser corrigido. Irmão, de que adianta você passar aqui todos os sábados do seu ano, vivendo do mesmo jeito, e não recomeçar daquilo que você precisa recomeçar? Eu quero passar o meu ano aqui pregando sobre santidade, sobre compromisso, e ver jovens chorando aqui, dizendo: pastor, é isso que eu quero viver na minha vida, é isso que eu quero para mim, é esse o padrão. Porque se você não está vivendo esse padrão, você está vivendo o padrão do mundo. Qual que é a diferença? Você está fazendo a mesma coisa em 2025 que você fez em 2024, que você se arrependeu e falou assim para Jesus: eu não vou mais transar antes do casamento, eu não vou mais transar com a minha namorada, eu não vou mais me esquentar com ela, porque isso eu sei que o Senhor não gosta, porque isso eu sei que ofende ao Senhor, porque os meus pastores pregam, porque os meus líderes me ensinam. Mas aí começa 2025 e você continua com as mesmas práticas, do mesmíssimo jeito que você fazia antes. Você precisa, irmão, recomeçar. Eu li uma história arrasadora de um homem, um rei, adúltero e homicida, mas que um dia, nesse episódio, entendeu a repreensão do Senhor e recomeçou. Eu não quero pregar nessa noite para você começar nada, nem para dizer que vai dar tudo certo esse ano, nem para dizer que vai ser tudo bem, que você vai terminar o ano em alto nível. Eu não quero pregar isso hoje. Eu quero dizer que você precisa corrigir a sua rota e recomeçar as áreas da sua vida que precisam de conserto. Deixa aí aquilo que te ofende, que ofende a santidade de Deus. Pastora, eu não consigo deixar de fazer sexo com a minha namorada, com o meu namorado. Então acaba o namoro. Você não pode namorar. Você não consegue. Desculpa, todo mundo consegue. Eu consegui. Você consegue. Eu não sou mais santa e nem menos santa que você, e você não é mais do que eu, nem menos do que eu. Eu consegui, você consegue. Você não quer. Pois se você não consegue, diz que não consegue, então você não pode namorar. Deixa aí. Ai, mas eu amo tanto. Deixa aí. Você ama mais o seu namorado ou Jesus? Ai, pastor, eu não consigo deixar de acessar pornografia. Meu querido, isso vai trazer consequências lastimáveis para a sua vida, não apenas espirituais, mas físicas. O dia que você se casar, você vai ter uma dificuldade tremenda de ereção e de dar prazer para sua esposa, porque você fica batendo uma. Estou aqui para falar rasgado.
Sabe por quê? Porque eu cansei de ser pastora de jovem que não quer ser santo. Isso vai trazer doença para você. É igual cocaína, o que a pornografia faz no cérebro de uma pessoa, torna a pessoa tão dependente. E eu tenho certeza que você não tem coragem de botar pornografia e assistir na sala com seus pais. Quem é você que faz isso escondido? Pois você precisa deixar essas práticas que afastam você de Deus. Se arrepender de verdade, voltar a viver uma vida de humilhação e de santidade diante de Deus. Ai, pastor, é muito difícil. É difícil, mas você tem aqui o seu líder, homens, mulheres de Deus. Isso não é só para homem, é para mulher também. Se você tem esse tipo de prática, a gente está aqui para te ajudar, irmão. A gente está aqui para te ajudar. A gente vai comprar, se for preciso, uma mangueira de bombeiro e dar banho gelado em todos os jovens aqui, ó. Eu quero te dizer que eu, nessa noite, vim te dizer que quando você deixa coisas irem, situações irem, ou pessoas que não te aproximam de Deus, mas que te afastam de Deus, irem, você está confiando no cuidado soberano de Deus, que tudo que tem com você e que Ele manteve com você é suficiente para você ser feliz, bem-aventurado, bem-sucedido. Pode soltar. Quando você fica empurrando com a barriga e dizendo assim: ai, eu pequei de novo, eu caí de novo, mas Deus entende. Deus não entende. Deus não entende. Ele não entende. Você me escutou? Faz assim com a cabeça. Ele não entende. Todo pecado tem uma consequência. Ele até te perdoa, mas todo pecado tem uma consequência. Se eu não passo a mão na cabeça de quem peca, do pecado, né? De quem peca a gente até releva, mas do pecado, imagina Deus. Segunda coisa que eu aprendo com essa história é que você precisa reter a lição. Eu li aqui que quando Davi soube da morte da criança, ele se levantou. Ele não se levantou, irmão, só pelo ato de se levantar e dizendo assim: já morreu mesmo, então acabou as esperanças. Não, ele aprendeu a lição. Você acha que esse pecado ficou escondido? Você acha que toda a corte, todas as pessoas daquele reino, que Israel não ficou sabendo do pecado de Davi? Se fosse para ficar escondido o pecado, não estaria na minha e na sua Bíblia. Eu acabei de ler. Os judeus leem a mesma Bíblia que eu e você, no que diz respeito ao Antigo Testamento. Ele se arrependeu de tal forma que ele aprendeu aquela lição. A gente sabe disso, porque se você lê o Salmo 51, hoje, quando chegar na sua casa, você leia o Salmo 51. É o salmo que Davi escreveu, confessando os seus pecados a Deus, depois de ter cometido aquele adultério com Batseba e de ter matado Urias. E aí no versículo 10 do Salmo 51, ele diz assim para Deus: Senhor, crie em mim um coração puro e um espírito reto. Quantas vezes você já orou ao Senhor assim? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. A minha natureza é horrível mesmo, eu sou pecador mesmo, os meus olhos querem me perverter. Se eu olhar, eu fico enlouquecido. Se eu estiver sozinho, eu não me controlo. Mas crie em mim um coração puro e um espírito inabalável, um espírito reto. É assim que eu quero ser. Irmãos, as
nossas quedas, elas podem ser para a gente uma prisão, ou elas podem nos ensinar coisas que a gente vai aplicar na nossa vida e a gente nunca mais vai ser igual. Eu estou pregando isso para vocês, meninos e meninas, os adolescentes, porque eu amo vocês. Eu oro por vocês. Quando a gente é apegado ao Senhor e tem um coração assim como o de Davi, mesmo tendo cometido uma coisa horrível. Eu nunca adulterei, eu nunca matei ninguém, mas os meus pecados não são menores. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. A gente precisa entender, aprender como Davi. Ele orou e disse assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Se tem uma oração que eu acho que você, como um jovem que serve a Deus, deveria fazer todos os dias, quando você levantar pela manhã, é: Senhor, nesse dia não retire de mim o teu espírito. Se você tiver consciência que o Espírito está em você, o Espírito vai te ajudar. O Espírito não se deixa profanar. O Espírito não se deita com prostitutos e prostitutas. O Espírito não adora outro Deus. O Espírito não coloca ninguém no lugar do Senhor. O maior desespero de Davi, o meu maior desespero é: Deus, não tira de mim o teu espírito. A gente sempre, quando ministra aqui sobre Sansão, a gente fala que é a história mais triste da Bíblia, porque ele foi um homem com um chamado tremendo para libertar o seu povo. Ele até cumpriu a missão, mas ele terminou a vida sem o Espírito. Um dia ele percebeu que o Espírito não estava mais nele. Se tirar o Espírito de você, o que sobra? Sobra alguma coisa? Se tirar o Espírito de mim, não sobra nada. Sabe o que Davi aprendeu? Que ele era rei, mas que ele não era o dono do universo. Sabe quais foram as lições que Davi aprendeu? Que ele não era o Senhor de tudo e de todos. Que ele até podia ser o legislador de Israel, mas quem continua dando a palavra final e apitando as regras do jogo é Deus. Ele fez um negócio escondido e ele achou que ia ficar escondido, mas ele entendeu que a gente não pode cruzar algumas linhas e nem alguns limites, e que às vezes as coisas que a gente faz não fere só a gente, mas fere as pessoas que a gente ama. Com essa história, Davi entendeu que o pecado, ele pode até te dar um ganho imediato, um prazer momentâneo, mas ele esconde perdas que são permanentes. Davi entendeu que quem não tem domínio próprio, quem não controla a si mesmo, irmão, não precisa nem da ajuda do diabo. Ele não precisou nem do diabo. Quem não se controla, cai em ruína sozinho. Davi reteve a lição, e eu quero te dizer que você precisa aprender lições com aquilo que te prendia para recomeçar. As posturas que você não pode mais carregar, as palavras que não podem mais sair da sua boca, os gestos que não cabem mais em você, as coisas que você não pode mais viver cultivando, aquilo que precisa ser quebrado, mudado. Olha como a vida é instável. Tem pessoas que acharam que iam viver 2025, mas não estão mais aqui. Eu quero te dizer que a gente não pode se agarrar ao que é temporal, ao que é passageiro. A gente aprende com Davi que quando a gente deixa o coração se afastar de Deus,
a nossa fragilidade, os nossos fins, os nossos términos, as nossas perdas mostram quanto nós somos limitados. Sem Jesus eu não dou certo. Sem Deus não vai dar. Sem o Espírito Santo, em 2025, você e eu não vamos conseguir. Eu não ouso viver um dia sequer sem a presença do Espírito. Eu amo muito o Salmo 139, que é o meu salmo preferido da Bíblia, em que o salmista diz assim: eu sei que todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor. E aí a minha oração, quase que diariamente, é assim: Deus, hoje eu quero viver exatamente o que o Senhor escreveu para eu viver no dia de hoje. Tem muita gente que não recomeça porque está caído, prostrado. Mas eu quero te dizer que esse mesmo Deus que ensinou todas essas lições para Davi, ensinou ainda algo maior, que a graça e a misericórdia de Deus são maiores do que os seus pecados. O sangue de Jesus é maior. O plano de Jesus para as nossas vidas é maior. E para recomeçar, a gente precisa aprender a lição. Eu sei que você aprendeu muitas lições com aquilo que você precisa deixar. Retenha essa lição. Em 2025, você não vai ser mais a mesma pessoa que você foi em 2024. Amém. E a última coisa: recorra à presença de Deus. A parte mais sensacional dessa história é que Davi se levantou, se trocou, se vestiu, tomou banho, passou perfume, penteou o cabelo, mudou o seu ambiente, mudou o seu estado. E aí a palavra diz que depois dele ter se levantado, para onde que ele foi, irmão? Para a igreja. Ele foi para o santuário. E ele foi para o santuário e ele não foi lá para bater boca com Deus, para quebrar o pau com Deus e dizer para Deus assim: eu estava jejuando, o Senhor não estava vendo não. Eu estava orando 7 dias sem comer, 7 dias, e o Senhor não viu, não fez nada, não me atendeu. Davi não foi lá no santuário de Deus para colocar na conta de Deus os problemas que ele estava vivendo. Ele entrou na presença de Deus para adorar. E a Bíblia diz que ele o adorou. Eu quero te dizer que para recomeçar, a gente precisa da presença de Deus, e nada substitui a presença. Olha, quando a gente começa a pensar sobre recomeçar, a gente começa a se sentir tão pequeno. Entra na presença de Deus e o adore. Ai, pastor, eu não sei se eu vou dar conta. Entre na presença de Deus e o adore. Eu não sei se eu vou conseguir me refazer, eu não sei se eu vou conseguir sonhar de novo, eu não sei se eu vou conseguir amar de novo, eu não sei se eu vou conseguir me erguer, eu não sei se eu vou ter forças para me manter firme. Vai para a presença de Deus e adore a Deus. A adoração a Deus faz um negócio que é sobrenatural. Sabe o que a adoração faz? Ela quebra todas as prisões, todas as algemas, todos os grilhões que nos prendem naquilo que nos afasta de Deus. Como é que eu sei disso? Atos 16 vai dizer que um dia 2 homens de Deus estavam presos numa cadeia mesmo, e eles começaram a adorar. E eles começaram a louvar, e quando eles começaram a louvar, as cadeias se abriram, houve um terremoto poderoso naquela prisão, e as cadeias se abriram, os grilhões se quebraram e as portas se abriram. Diga, as portas se abriram. As portas se abriram, diga. As cadeias se abriram. Quando a gente começa a adorar, algo sobrenatural acontece. A gente traz a atmosfera de Deus para a terra. Quando a gente começa a adorar, a gente traz um ambiente do céu para a terra. Quando a gente começa a louvar, a gente traz aquilo que acontece no céu para a terra.
A palavra nos diz que os anjos adoram. A palavra nos diz que os anciãos lançam as suas coroas aos pés do Senhor. A palavra nos diz que no céu existe adoração. E quando a gente adora, a gente transforma o nosso ambiente em um ambiente do céu. E quando a gente recebe o ambiente do céu, as cadeias se quebram. O medo não nos prende. As decepções não nos prendem mais. Os problemas não nos prendem. As afrontas não nos prendem. Aquilo que nos paralisava é quebrado quando a gente começa a adorar. E tudo é substituído pela graça de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé aqui agora. Quando eu começo a adorar, eu não olho mais para trás, eu olho para cima. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, porque nós vamos adorar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e contasse para Deus o que você precisa deixar, o que você precisa abandonar. Quais são as pessoas, as práticas, o que você não consegue dominar, que você tem que abandonar, deixar, vai embora, sai da minha vida. Encosto, sai da minha vida, prisão, sai da minha vida, diabo, demônio, sai da minha vida o que me prende. O que você precisa deixar? Quando a gente começa a adorar, a gente começa a olhar para cima. E quando a gente olha para cima, a gente vê que o nosso socorro vem do Senhor, que o nosso amparo, o nosso sustento, a nossa segurança, aquilo que nós precisamos vem do Senhor. Quando a gente começa a adorar, a atmosfera muda, as portas se abrem, o céu se move. Quando a gente começa a adorar, a gente traz o céu para a terra. Quando a gente começa a adorar, um novo tempo começa na nossa vida. Eu quero um novo tempo, Jesus, em 2025 eu quero um novo tempo. Eu quero recomeçar. Eu quero, antes de começar qualquer coisa empolgante, eu quero enfrentar as dores, as lágrimas, os medos, as frustrações e recomeçar mais santo, no centro da tua vontade. Eu quero recomeçar. Eu só quero tua presença.